Lula vai à Europa restabelecer a imagem do Brasil e o absurdo ataque contra o ministro Alexandre de Moraes. Fala galera do canal Politicar Progressista, aqui estou eu novamente, Paulo Henrique Faria, depois de uma semana. Mais uma análise política, mais um vídeo sobre o que aconteceu de mais importante aí no mundo político nacional. Antes de começar a falar sobre o que eu disse lá na chamada, eu peço que você se inscreva se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo o que eu vou expor a partir deste momento. Se você já é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações. Beleza? Bom, começo falando sobre a boa viagem do presidente Lula lá para a Europa. Primeiro ele foi à Bélgica, se encontrou também com o presidente Macron, presidente da França. Vocês lembram bem, é uma relação muito conturbada por causa daquele imbecil do nosso ex-presidente Bolsonaro, que falava mal do mesmo, falava até mal da primeira-dama francesa, um absurdo, ridículo. Então, o Lula, com essas visitas, com esse, digamos, restabelecimento de acordos comerciais e até políticos, ele está restabelecendo a imagem do Brasil que ficou muito deteriorada, especialmente entre 2019 e o ano passado. Então vejo com bons olhos esse encontro. Lá também ele deu boas declarações, inclusive sobre a Venezuela. Eu concordo, o Maduro ele tem que garantir o processo democrático por lá de maneira correta, sem fraude, e ele é bem capaz de fazer esse tipo de coisa, como já o fez. Não é? Por mais que a gente sabe que a oposição de lá é muito golpista, tanto quanto a daqui, mas o Maduro também não é nada flor que se cheire. O Lula sabe disso e por isso ele deu essa declaração lá na Bélgica, e eu concordo. Ao mesmo tempo, também concordo com a crítica que ele fez a sanções muito pesadas que a Europa e até mesmo os Estados Unidos provocam sobre o nosso vizinho sul-americano. Não concordo com aquelas críticas do Boric, que de esquerda pelo jeito é só na estética. Mas enfim, resumindo, a passagem do Lula por lá foi benéfica, como eu falei, por essa boa imagem retomada que o Brasil tem perante o mundo e também por essas declarações corretas. A Venezuela precisa se acertar e é óbvio que tem que ser um processo feito por eles. A soberania nacional deve prevalecer sobre os interesses internacionais em qualquer nação. Não só lá, mas também na Ucrânia, entre outros países que estão envoltos em conflitos bélicos ou até mesmo econômicos, não é mesmo? Na esteira ainda do governo Lula, eu vou comentar rapidamente também sobre esse reposicionamento aí de duas pastas que, obviamente, vão ser pertencentes a dois membros do Centrão. Vocês viram, saiu aí nos últimos dias que o Silvio Costa Filho e o André Fufuca devem ser os novos ministros indicados pelos seus partidos, o PP e o Republicanos. Não é? Tanto o André Fufuca quanto o Silvio Costa Filho não vejo com bons olhos. São envoltos em alguns casos de corrupção, de tramóias. São brothers do Arthur Lira, que é um péssimo presidente da Câmara. Como eu já disse em vídeos anteriores, é um Eduardo Cunha 2.0. Mas enfim, eles se encontraram com o ministro das Relações Institucionais, o Padilha, e já está acertado que devem ser aí os próximos ministros do governo Lula. O Lula, tudo bem, tem que fazer um jogo político, tem que compor, mas tem limite, tem limite. Eu acho que ele está muito aquém do que deveria nessa relação com o Centrão. Eu acho que ele tem que se posicionar mais, mostrar mais autoridade. O Centrão ainda domina muito fortemente a República. Então acho que o Lula precisa manejar melhor essa situação. É importante compor, repito, mas tem que ser estabelecido um limite. E infelizmente o Arthur Lira ainda está dando muito fortemente as cartas por lá em Brasília. Bom, e para finalizar o vídeo dessa quarta-feira, dia 19 de julho de 2023, vou comentar rapidamente sobre o absurdo insulto, agressão física e verbal contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o seu filho. Vocês viram
E nos últimos dias, um casal bolsonarista de marca maior, tal de Montalvani, casal Montalvani, insultou com xingos o Xandão, falando que ele era comunista. Gente, o Alexandre de Moraes é comunista. O Alexandre de Moraes era do PSDB até pouco tempo atrás. Aliado do Alckmin, foi indicado pelo Temer. Comunista, nem o Lula é comunista. Essa galera é descolada da realidade. Mas isso afora é um absurdo que esses canalhas fizeram. Isso é coisa de fascista. Coisa de fascista. E resultou, como vocês viram na manhã de hoje, em busca e apreensão na casa de ambos. Como tem que ser enquadrados. Isso é coisa de criminoso, de fascista, de pessoas antidemocráticas. E, obviamente, serão devidamente penalizados, como o ministro da Justiça Flávio Dino adiantou, a Rosa Weber que também vai analisar essa questão lá no STF, né, e impôs essa sanção para a Polícia Federal cumprir. Não é isso, a gente não pode deixar esses canalhas ganharem narrativa e até mesmo partir para a selvageria, para xingar, para até agredir fisicamente, como foi o caso lá com o filho do Alexandre de Moraes. Todo tipo de coibição a esses canalhas, a esses atos de até mesmo terrorismo, por que não, e de fascismo, precisam sim ser severamente coibidos e, se acontecer, punidos. Esses canais bolsonaristas só vão parar quando o seu líder e muitos dos seus financiadores estiverem na cadeia. Era isso que eu tinha para falar para vocês, galera, um vídeo um pouco mais rápido do que o usual.